Ok. Bom, bom dia para todo mundo, boa tarde para quem não está no bom dia. Eh, Acho que bastante gente já me conhece, mas vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Juliana Grazini, sou diretora da Vera Kiss Food Academy e presidente da Fundação Vera Kiss. E as duas instituições têm como objetivo popularizar o conhecimento sobre alimentos e alimentação para públicos diferentes e por formas diferentes, né? Por maneiras diferentes. Hoje, então, é mais um Papo à Mesa. E o Papo à Mesa, a ideia é compartilhar e popularizar o conhecimento por meio da apresentação do escopo, partes marcantes, mensagem central de uma obra técnica, científica ou literária. E hoje vai ser um pouco diferente porque eu vou apresentar para vocês é, a maneira, né, o pensamento, como é que o Recapitulando foi criado, que ele foi criado de uma maneira um pouco diferente e o porquê dele. Então não vai ter um escopo, mas vai ser mais o porquê dele, como é que ele foi desenvolvido. Então a ideia é questionar e discutir um pouco a informação que a gente recebe e também partilhar, porque às vezes a gente fica muito fechada numa janelinha, num ponto de vista, e como a área agroalimentar ela é muito complexa, muito vasta, muito heterogênea, muito eclética, a ideia é que as pessoas possam ver outras áreas, outras maneiras de pensar, e quando a gente vê outras maneiras de pensar, a gente deixa de ser tão restrito e a gente para de julgar, que a gente entende que o mundo não é um só, o mundo é vários e todo mundo tem um porquê, tudo é legítimo, né? E aí, recapitulando, que eu vou ter que diminuir, porque senão vocês não vão me ver, recapitulando o setor agroalimentar, o que é novo, desculpa, não é de hoje. Então, vou repetir, o que é novo não é de hoje. Esse livro foi organizado por mim e pelo Adriano Andreghetto. Basicamente, o texto foi uma revisão minha e o Adriano reviu as imagens, fez a revisão das imagens. Por quê? Vocês vão entender. Porque, na verdade, recapitulando, começou como um projeto de Instagram da Vera Kiss, né, na página da Vera Kiss, no momento em que a gente estava, principalmente assim, né, época de pandemia, meio que eu ainda fico um pouco assustada com a maneira como as pessoas lidam com os dados, como se fosse tudo novo, ou que se fosse algo de ontem, de anteontem, ou isso já existe há muito tempo. E, na verdade, tem muita coisa que se pensa que é de hoje, não é? E muita coisa que se pensa que é de antigamente e que é de hoje. E aí, nisso que a gente pensa que é de hoje, e que já faz muito tempo, acaba havendo uma supervalorização e uma visão enviesada, porque se vê algum fato histórico de hoje, com o pensamento de hoje, com o pensamento contemporâneo do que é esse conhecimento. E, na verdade, ele data de muito tempo, por exemplo, a criação da Organização Mundial da Saúde, da FAO, tudo tem um contexto, a economia circular, o uso de agroquímicos, tudo tinha um contexto e tem um porquê. Então, não dá para a gente resumir isso como uma verdade absoluta ou como algo que aparecesse do nada. Então, é um livro que a gente pegou a 70, né, 70 posts de 2020 a 2024 no Instagram da Vera Kiss Food Academy e Fundação Vera Kiss. E o objetivo desses posts, que eram quinzenais e agora acho que são mensais, era conscientizar os nossos seguidores, principalmente profissionais das áreas do setor agroalimentar, alguns, inclusive, ativistas, outros até militantes, de algum é, mostrar que não existe só esse ponto de vista. Como eu estou me repetindo aqui, né, que nada é de hoje e que muito do que a gente produz, a forma que se produz, as lutas sociais, a busca por alimentos seguros, a segurança alimentar, a ciência da nutrição, a profissão do nutricionista, profissão do setor agroalimentar, ela existe há muito mais tempo do que a gente imagina e ela tem um porquê, né? E aí eu coloco muito, porque o que me incitou a pensar dessa maneira foi um livro do filósofo Michel Serres,
bem pequenininho, fininho assim, e que ele é super divertido e ele vai falando, era melhor antes. Sim, antes era bem melhor, as pessoas não tinham máquina de lavar, tinham que ir a -5 graus na beira do rio, voltar com a mão rachada, sangrando. Sim, realmente era bem melhor. Então ele faz de uma maneira divertida, ele faz uma crítica da, 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 da crítica que a gente faz da sociedade atual, falando que antes era melhor. Não, às vezes era até pior, né? Então a gente pode melhorar e não ficar só criticando a sociedade atual. E como eu gosto de falar, eu prefiro ir atrás das fadas do que atrás das bruxas. Então, quando a gente fica falando que não é bom, a gente não pensa no tudo que já aconteceu e que hoje está bom, perto do que já foi antes. Algumas coisas não tão boas, porque a gente está descobrindo agora. Fenômeno da internet, a gente está descobrindo agora o pavor que é tudo isso, mas é um caminho que a gente tem que levar. Então, dessas 60 publicações entre 2020 e 2024, elas eram aleatórias, né? Então, assim, aparecia uma fofoca sobre a OMS. Então, quando é que era a OMS foi criada? Para que ela foi criada? Quando ela foi criada? Qual é a função dela? Aparecia uma fofoca sobre agroquímico, ou uma fofoca, ou alguém falava de uma maneira meio esquisita sobre o ciclo de Krebs. Então, a gente ia publicando conforme os movimentos sociais, o que ia aparecendo nos jornais, nas redes sociais, nas discussões e debates que a gente via ouvindo. Só que para um livro a gente tentou organizar um pouco e a gente tem sempre nessa, tentando levar essa brincadeira do histórico, né? Então a gente separou, classificou essas 60 publicações nesses capítulos, que não tem nem número, porque a ideia é que não tenha número, não tenha prioridade, não tenha hierarquia, o leitor possa ir da maneira que ele queira. Então, um deles é Comida que não é de hoje, o outro, tecnologia de alimentos que veio para ficar. Agricultura e pecuária tem história para contar. Século XX chega com qualidade certificada. A história secular da ciência da nutrição. Avanços marcantes da ciência da saúde. Regras de ontem para alimentação, para a boa alimentação de hoje. Estilos que marcaram novos hábitos. Movimentos do passado para um futuro sem impacto. E organizações que se destacam na história. A gente organizou essas publicações. Dentro do Comida que não é de hoje, tem os posts, né? O queijo já existia na pré-história, o uso do sal remonta à pré-história, substituto de leite materno existe desde o século XIX, 1800, né? Leite condensado foi desenvolvido em 1828, liberando também os substitutos. Sal iodado é utilizado há 100 anos. E, na verdade, esse é o formato que aparecia no Instagram, e o livro vai aparecer dessa maneira. Então, vai ser o post, e embaixo tem a. Como é que chama aquela? A observaçãozinha que tem embaixo no Instagram, a legenda. E tem a legenda onde a gente fala como é que foi, o que o Justus von Liebig fez, a gente explica melhor. Então, a verdade qual foi a ideia? A ideia foi guardar e arquivar esses fatos históricos de uma maneira lúdica, leve e que na internet ele fica separado, perdido e acaba sendo efêmero. Foi isso, foi a vontade de documentar isso. No segundo capítulo, Tecnologia de Alimentos que veio para ficar. Então, há mais de 9.000 anos se conservam alimentos. A secagem dos alimentos remonta ao período paleolítico. Aqui faltou eu dar um enter. Tartrazina é usada desde o século XIX, desculpa. Dióxido de silício é usado há um século. Alimentos envasados existem desde o século XIX. O primeiro edulcorante foi descoberto entre 1841 e 1855. O cloro na desinfecção da água desde 1902. Aqui é interessante, por exemplo, da tartrazina, foi porque uma pessoa me falou que a tartrazina na Europa era liberada, que no Brasil era, aliás, que era proibida. E aí eu fui procurar, não, na Europa ela também é permitida. Ela só tem a contraindicação de alimentos, para alimentos infantis, né?
E, e aí, então, eu achei interessante falar também o que que é essa tartrazina, porque tem coisas que nem todo mundo que é da área sabe e que não tem noção. Por exemplo, a questão, o problema todo da tecnologia. Então, há mais de 9.000 anos que a gente conserva alimentos, inclusive alguns da maneira como se faz hoje. Claro, um pouco diferente, né? Porque a química era conseguida de forma diferente. Então, aqui, ó, dióxido de silício é usado há um século, né? Então, a gente vai, que é um estabilizante, então o E555. No outro capítulo, a agricultura e a pecuária têm história para contar, a piscicultura data do século V antes de Cristo, e a gente acha que é agora que as pessoas estão cultivando, né, criando peixe. A agricultura orgânica foi retomada no século XX. Gente, está cheio de português. No século XX, porque a gente acha também que a agricultura orgânica é algo bem recente, não é? A agricultura biodinâmica data do início do século XX, salmonicultura desde o século XIX, a gente também pensa que é de hoje, né? Hoje a gente está vendo os problemas dessa cultura de massa, mas ela já existia. Os fungicidas são usados desde o século XIX, o abate humanitário consta na legislação na União Europeia desde 1978. Fertilizantes foram desenvolvidos no século XVII, ou seja, não é de hoje. Os agroquímicos são utilizados desde a antiguidade. Desde 1996 são proibidas as aplicações de hormônios em animais na União Europeia. A FAO controla o uso de pesticidas desde 1960. Herbicidas foram desenvolvidos no início do século XX. Alimentos transgênicos são produzidos desde a década de 1990. E o alimento orgânico é um termo utilizado desde 1925. E aqui, então, não sei se vocês, quando eu fui lendo, vocês vão pensando, tem coisas que a gente pensa que é de hoje, que chegou agora. Chegou a 15 anos, 50 no máximo, e tem coisa que existe há muito tempo, né? É que tem se falado mais. E tem coisas que a gente não conhece e que a gente vai falando, às vezes, sem muita noção, né? Então, a psicultura, desde o século V antes de Cristo, tempo. Século XX chega com qualidade certificada, então a famosa IGP, que é do final do século XX, a indicação do território geográfico do século XX também, a DOC, origem controlada desde o século XX, essas são mais recentes, a PPCC, século XX, o DOP, no século XX, ou seja, tudo isso é recente. A primeira versão do EFS foi criada em 2002 e a primeira versão da ISO 22000 em 2005. Então, essas certificações todas, a gente pode ver que sim, a certificação ela é algo recente. Então, a PPCC do século XX, 1960, é criada nos Estados Unidos. História secular da ciência da nutrição, as proteínas foram descobertas em 1835. A vitamina D é quase centenária, ainda não é centenária. A recente descoberta da vitamina C. Recomendação nutricional data do século XX. Cacofonia alimentar ou nutricional data do final do século XX. A ciência da nutrição data do século XVIII. E o profissional nutricionista dietista, né, essa profissão, foi definida no século XX. Então, não sei se vocês veem que tudo que é mais de cunho de ciências duras, de química, fisiologia e biologia, já existe, já foi descoberto há muito tempo. O que é mais recente são as questões de organização social desses conceitos, né? Porque a ciência em si, ela já está ficando mais antiga. Então, aqui a questão da cacofonia, um termo que foi criado pelo Claude Fischler em 1990. Os avanços marcantes da ciência da saúde, aqui a gente dá uma sugestão, porque como eu coloquei lá em cima, a gente não sabe se deixa a ciência da saúde ou coloca a ciência da saúde relacionada à nutrição, ou estado nutricional, não sei como a gente vai colocar aqui. Então, marasmo foi descrito no século XX, cachocor, idem. A doença da vaca louca foi no final do século XX. E. coli foi descoberta no século XIX. O ciclo de Krebs data do século XX. A segurança alimentar foi uma proposta feita em 1918, final da Primeira Guerra.
Soberania alimentar, um conceito formalizado pela Via Campesina, que também é dos anos 30, 40, se não me engano. E o desenvolvimento de antibióticos começou em 1928. De antibióticos porque a gente relaciona também com a alimentação animal, né? Marasmo aqui, nutricionistas conhecem bem. E regras de ontem para a boa alimentação de hoje. Códex Alimentários foi constituído em 1963 e a rotulagem nutricional na União Europeia no final, comecinho mesmo do século XXI. E o Códex que a gente usa e que, que, que é recente, pero não útil. Marcos históricos da alimentação na Europa, então, Pacto Verde Europeu recentíssimo, 2019, pacote higiene dos alimentos na União Europeia desde 2001, a Política Agrícola Comum data do século XX, não é de hoje, se fala muito dessa PAC hoje em dia, né, final do 2020, 2023, 2024, inclusive por causa dos acordos Europa-Mercosul, mas esse Pacto Agrícola Comum ele existe há mais tempo que isso. Em 2010, a gastronomia francesa entrou na lista de patrimônio imaterial da humanidade, isso também tem mais coisa, o cuscuz entrou, outros entraram, mas foi um marco, né? Foi a primeira a entrar, e aqui o pacote higiênico, 2006, mas na verdade ele é desde 2002, ele entrou em vigor em 2006 em todos os países, mas ele existe desde 2002. Estilos que marcaram novos hábitos. O slow food data do terceiro, quarto do século XX. Gastronomia molecular há 16 anos, ou seja, ele é recente. O vegetarianismo tem suas raízes na antiguidade com Pitágoras, não é nada de hoje, ninguém descobriu a roda hoje. E marketing de alimentos também não é de hoje, é algo que todo mundo acha que agora o grande vilão da sociedade é o marketing de alimentos e ele vem de mais longe. Então, que é o Slow Food, 1986, por Carlos Petrini. Movimentos do passado por um futuro sem impacto, então 1960, a Revolução Verde, mas aqui eu acho que esse título não está muito bem interessante, porque a Revolução Verde teve um impacto muito grande na produção e produção de massa, né, de alimentos. Clube de Roma foi criado em 1968. Gastronomia Sustentável, um movimento jovem, iniciado em 2016. A pegada ambiental, um conceito formulado em 1980. E a economia circular, no meio do século XX, em 1928. Organizações que se destacam na história. O G20 foi criado quase no século XXI. Também todo mundo acha que o G20 é algo instituído, apesar de ter algumas pessoas que não entendem também o que é o G20. Médicos Sem Fronteiras há 53 anos, e o tanto que o Médicos Sem Fronteiras faz pelo mundo, e às vezes a gente fala mais de Cruz Vermelha do que eles, né? A Organização Mundial da Saúde existe há 55 anos, ela é jovem. A FAO foi criada no final da Segunda Guerra Mundial. A Unicef existe há mais de 75 anos. A EFSA, ela foi constituída em fevereiro de 2002, junto com a instituição do pacote de higiene na Europa, logo depois da vaca louca, ou seja, tudo tem uma ligação. Nada aparece do nada e sozinho, tem toda essa ligação. E a União Europeia foi consolidada em 1958, logo depois da Segunda Guerra, com o intuito de evitar mais guerras dentro do espaço europeu. Então, a Organização Mundial da Saúde também foi criada logo depois da Segunda Guerra, também com essa ideia de um mundo mais unido. E aí eu vou abrir para a gente discutir, só lembrando vocês que o próximo é breve, o livro é breve, eu vou, né, por isso que a ideia é a gente discutir. O próximo vai ser a apresentação sobre o banquete, a gente passa por um outro registro que vai ser gastronomia. Agora eu vou discutir aqui com vocês. É breve, é rápido, porque é, é mesmo para ser algo lúdico, rápido, bater o olho e falar: puxa, eu pensei que fosse de hoje, não, é de ontem, eu pensei que fosse de ontem, é de hoje, não é bem assim. E no livro a gente contextualiza porque, como é que foi descoberto, e a ideia mesma é essa: é dar uma chacoalhada naquilo que a gente pega como se fosse uma realidade. é,
uma verdade já definida, escrita, que sempre existiu, ou que agora, tudo que acontece agora é para fazer mal, é algo para destruir a sociedade, sendo que isso já existe, né? Como, por exemplo, né, coisas que existem há muito mais tempo, como a maneira de fazer agricultura, os agroquímicos existem há muito mais tempo, não é de hoje, né? Não é porque a gente tem um grande player que está monopolizando a produção no campo, que o agroquímico por si é o grande vilão da história. Então, acho que é interessante que a gente quis chamar atenção, mas isso de uma maneira bem sutil e quase que subliminar, que na verdade o problema não está naquilo que existe, mas na maneira de como aquilo é utilizado. E a gente vê que os mais recentes, me repito, tem a ver com o funcionamento social desse conhecimento, a regulação, né, disso, para que as coisas não, para que haja um equilíbrio na utilização disso tudo. Não sei, alguém vai falar alguma coisa, ficaram frustrados, porque é breve mesmo, é uma leitura para ter de bolso, para dar para leve, é uma coisa leve mesmo. E eu descobri muita coisa também. Diga, Mônica, vamos lá, anima o debate. É tão interessante porque quando você percebe esses contextos que eu acho que a gente vai evoluindo, vai vindo coisas novas e a gente esquece de que lá no começo foi criado em outro contexto. A gente hoje usa algumas coisas, usa alguns termos, em um contexto que não é o contexto que ele foi criado. Eu acho que é interessante ter essa ligação com o outro. E para mim, um exemplo que fica, você falou do fertilizante, mas eu me lembro muito do leite condensado, né? Se condena, né? Fala assim, não, porque não pode isso, não pode aquilo. Mas no contexto que ele foi criado, que o produto é o vilão. Tá, mas no contexto que ele foi criado, ele tinha outro objetivo. Ele teve um escopo de criação do produto, que hoje a gente usa de uma forma diferente, porque a gente não está naquela mesma condição social da época, né? Então, acho que é interessante esse resgate, porque a gente acaba Sim, no dia a dia se perdendo. e eu vejo muito, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, como ela foi, na época que ela foi criada, hoje a gente ouvir umas críticas assim, até injustas, não que não tenha, claro que tem, onde tem ser humano, tem dificuldade emocional, tem vaidade, tem vingança, tem tudo, né? Tem tudo que carrega junto com o ser humano. Mas a maneira com que isso foi criado para a humanidade, para tentar fazer com que todos os países se equilibrassem, que haja uma preocupação com a saúde mundial, e quando a gente ouve, vamos fechar, vamos acabar, que a Organização Mundial da Saúde não serve para nada, ou que a FAO não serve para nada, talvez para a gente, mas tem muita coisa, né, disso. E são todos conhecimentos ou estruturas que são importantes, são muito importantes. E foram, então é um pouco para valorizar tudo isso. Keline, Márcia, João, vocês. Nossa, ninguém vai falar comigo? Que frustração. Ah, a Márcia vai. Falar. Juliana, eu achei interessante, não tinha ideia, né? Eu sou nutricionista, mas no campo da nutrição, especialmente quando a gente faz a faculdade, esquece um pouco, né, de contextualizar essas coisas que foram, como a Mônica disse, criadas por um objetivo, que no mundo moderno as estratégias são diferentes, né? Então, o leite condensado também, para mim, é bem interessante, bem emblemático, e eu me recordo que recentemente eu escutei que a Nestlé, na ocasião, contratou uma culinarista para o desenvolvimento de receitas e que aí sim esse produto fosse disseminado na população, né? Então, naquela ocasião, a gente tinha receitas bem emblemáticas. Hoje, às vezes eu percebo que parece que você depende do bendito leite condensado para fazer uma boa sobremesa. Então, aí já começa a ter o composto lácteo, aí já tem o que é com leite desnatado, o que já tem mistura. Então, você imagina o público leigo, né? Faz o que com tudo isso? Decide sua compra, né? Ele acaba até quase que perdendo o seu poder de compra, porque alguém o leva a tomar as suas próprias decisões, né? Então, isso que acho que é bem difícil
nos dias de hoje, lidar com, às vezes, até objetivos que, claro, né, estão ligados a lucro, né, a venda, a marketing. Então, achei interessante, sim, a gente, enquanto profissional, entender que as coisas vieram de um passado muito remoto, né? Pegando, né, o gancho no que você falou, é interessante tudo isso, porque eu acho que, no fundo, é um outro tipo de valorização, né? Então, por que que eu não vou valorizar minha goiabada? O meu doce de leite feito no tacho, né? No meu fogo a lenha. E eu acho que tem muito a ver também com essa exteriorização da cultura. Então, o olhar o de fora. E isso a gente permeia, e se a gente levar para o individual, quanto mais a nossa personalidade ela é volúvel e volátil, mais a gente é influenciável. Então, se a gente pensar isso em questões de sociedade, toda a América Latina ela está muito à mercê de um mundo externo. Então, ao mesmo tempo que tem uma parte da população que vibra e que aplaude e que quer ter aquilo que se diz de fora que é melhor, que nem é por isso, tem uma outra parte que coloca tudo isso como se fosse um complô. E, na verdade, isso é a chave, né, a porca e o parafuso, porque você tem uma população que quer isso e uma outra que quer ganhar dinheiro em cima disso. Então, eu acho que todo o trabalho ele é muito social, por isso que eu digo sempre, né, que as pessoas costumam falar o marketing, como se fosse o marketing. Quem é ele? Não é uma pessoa, é uma série de estratégias. E, na verdade, ele vai muito no caminho social. Então, em vez de atacar aquilo, ir para o caminho social, por que que a gente não vai trabalhar dessa sociedade? Aí a gente entra em coisas que são muito delicadas e muito profundas e que fogem também, porque é da educação básica, para as pessoas poderem. Mas não é uma educação básica formatadora, é uma educação básica que ensine a questionar, né? E tudo. E a gente pode ir mais para frente, e aí eu posso falar um pouco, principalmente no Brasil, que pegou um modelo americano de ensino superior, que onde agora virou um comércio. A gente tem professor que não é um profissional, é empregado da faculdade, né? Ele não é professor, ele é empregado. E aí a gente vê que nem mais esses cursos superiores, que eram cursos para incitar a crítica, e o pensamento crítico, para ter profissionais com pensamento crítico, não, a gente faz com que profissionais técnicos tenham um curso universitário, mas que não aprendam a pensar, né? Porque também são formações muito formatadoras, né? Então você entra naquela caixinha que você tem que sair igual, falar igual, pensar igual. E, e, e não é nem tanto como a Mônica falou, é você, não é aquilo, né? O ruim. E até como a gente usa PPCC, até entender o porquê, né? Até são coisas tolas. Por exemplo, na época do Covid, todo mundo se baseou no PPCC. Até os hospitais e todos, para a gente continuar sobrevivendo. Então é interessante o contexto. Demais. Obrigada. João, acho que você queria falar alguma coisa. Sim, bom dia a todos. Bom dia, João. Eu quero ressaltar a importância, né, da criação de produtos, né? Como você mesmo disse, é, como o doce, né? Eu ressalto aqui a importância do doce Viçosa, né? Que se tornou o patrimônio imaterial em Minas Gerais, isso decretado pelo governador. E também falar da importância, né? Do surgimento de empresas, né? Eu ressalto aqui também, empresa que leva o nome da cidade, do interior paulista, Mococa, né? Que surgiu através da criação da manteiga, né? E aí Uhum, foram produzindo leite condensado, creme de leite, tem todo um histórico, né? Muitas vezes não é somente um produto que se torna algo imaterial, muitas vezes até a empresa em si, quer dizer, é uhum, patrimônio do país, vamos dizer assim, porque se torna uma cooperativa, né? uhum, Inicia com uma família e termina no formato de cooperativa, né? Nesse sim. sentido.
Obrigado. Obrigada, João. Interessante tudo isso, né? Não sei se a Keline quer falar ou alguma coisa. Acho que ela nem, não sei se está aqui, não deve estar aqui. Thalita é da Lenos Editora. Esse livro está sendo editado pela Lenos. E aí, assim que ficar pronto, a gente compartilha com vocês. Mas acho que vai ser um livrinho leve, fácil, gostoso. Leiam, compartilhem, porque vocês vão ter bastante fato histórico. Esse é o capítulo 1. A gente já está, ainda não publicado, mas em bastidor, a gente já está no 111º, recapitulando. Então, vai ter um segundo volume, com certeza. E a ideia é essa, é que a gente entenda mais, não entender só do nosso microcosmos, que somos microcosmos mesmo, mas para poder deixar tudo isso mais fluido, mais gostoso e entender que não é de hoje. Então, antes da gente criticar um agroquímico, entender quando é que ele surgiu, o que aconteceu. E assim, são fatos históricos, né? Não é, eu não conto a história. São fatos de quando, desde quando aquele existe, por que que aquele existe, para não ficarem frustrados. Que eu não sou máximo, como chama o nome dele? Historiadora, não é ideia essa. Essa mesmo são fatos marcantes para a gente entender que isso aconteceu lá naquela época. É data mesmo, lá naquela época, não é de hoje. Ninguém é vegano de hoje, né? Na antiguidade já existia vegano, os indianos já são veganos há muito tempo, ninguém descobriu a roda, e acho que até para os mais jovens terem um pouco mais de humildade nesse caminho, né? Que tem gente que já viveu há muito mais tempo que a gente e que fez muito pela gente. Isso é um pouco. Gente, então obrigada, Mônica. Como ninguém fala comigo, vou deixar você terminar para não ficar aqui sem graça. Gil, obrigada pelo recapitulando, obrigada pelo livro, né? É um resgate, né, que a gente precisa estar sempre acessando. Parabéns de novo, você sabe que eu amo os conteúdos de Vera Kiss. E até o próximo Papo à Meta. Sim, eu vou deixar isso gravado e depois, quando tiver o livro, a gente compartilha. Obrigada por vocês. Foi breve, mas foi dado o recado e quem quiser, siga na página, pode ver, são todos publicados lá na página, vocês vão ver legenda. Todos têm referência bibliográfica, não é da minha ideia, todas referências científicas também, que é essa a ideia, popularizar a ciência pela própria ciência, né? Tá bem? Gente, obrigada, até a próxima. Bom dia, tchau, tchau, gente. Bom dia. Obrigada. Obrigada a Até você. logo.